Marcos capítulo 6, versículo de número 14 até o 44. Enquanto você chega lá, eu gostaria de orar uma vez mais, para que Deus venha falar aos nossos corações, amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede, de domingo após domingo, dia após dia, nós nos reunirmos aqui como comunidade de fé, como discípulos de Jesus Cristo, que desejam ouvir a voz do seu Mestre, que desejam ser inspirados e exortados e desafiados pelo poder do Teu Espírito Santo. Deus, eu sei que quanto a mim, eu não tenho qualquer qualificação ou dignidade para me colocar diante desse púlpito e diante do Teu povo, diante do Teu rebanho. Mas é a Tua graça sobre a minha vida, é a Tua graça sobre todas as nossas vidas, que nos faz não apenas estarmos aqui para ouvir a Tua voz, mas compreender aquilo que o Senhor quer comunicar. Então, Deus, não nos permita sair daqui essa noite de outra maneira senão desafiados. Não nos permita sair daqui essa noite de outra maneira senão desejosos em aplicar aquilo que o Senhor deseja transmitir nas nossas vidas. Isso daqui não é uma palestra, isso daqui não é meramente um estudo. Nós não estudamos a Bíblia pela Bíblia, nós estudamos a Bíblia porque através dela nós obtemos vida. Nós estudamos a palavra de Deus porque através dela nós sabemos como proceder no dia a dia. Nós estudamos a palavra de Deus porque cremos que ela é poderosa em si mesmo para nos transformar diariamente, progressivamente, segundo a imagem e o caráter do próprio Filho de Deus. Então, Deus, tal como a oração de João Batista, a minha oração e a nossa oração é que nós venhamos diminuir, o Teu Filho crescer e crescer de tal maneira que venha encher esse ambiente e venha encher as nossas vidas, os nossos corações. Transforma a nossa consciência pelo poder do Evangelho. Assim te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém. Escolhi como título dessa mensagem: da carência à abundância. Da carência à abundância. Me parece que é isso que Jesus está tentando nos ensinar em alguns aspectos. E retomando um pouco daquilo que nós temos visto, na nossa última mensagem através do Evangelho de Marcos, nós estudamos Marcos 6, versículos 1 a 13, e nós fomos confrontados ali com a urgência da missão, porque chega um momento no discipulado, nós aprendemos, em que apenas observar aquilo que Jesus faz já não basta, porque Jesus vem de uma sequência onde ele demonstra a autoridade dele sobre a criação, isso é, quando ele aquieta as águas, sobre o mundo espiritual, quando ele expulsa demônios, sobre as doenças, com a mulher do fluxo de sangue, e também sobre a morte, quando ele faz ressuscitar uma menina. E aí Jesus ele envia os discípulos dele em uma missão de curto período, é a primeira vez que acontece isso. Porque, repito, até aquele momento era Jesus fazendo, os discípulos aprendendo através da observação. Mas agora os discípulos vão aprender através da prática da missão. Então Jesus ele envia de 2 a 2, e ele fala que agora aqueles homens receberiam a autoridade do próprio Cristo, toda a autoridade que lhe foi dada nos céus e na terra, para pregar o Evangelho, para subjugar os espíritos malignos e para levar cura às pessoas. Uma cura que é integral, uma cura que não era apenas física, mas uma cura que, sobretudo, era espiritual. Então, realmente está acontecendo uma revolução na nação de Israel. Jesus Cristo é o Messias, nós sabemos, eles não sabiam. Israel não sabia, ou boa parte de Israel não tinha esse conhecimento. E aí uma confusão surge, de modo que diz aqui no nosso versículo 14, que muitos começam a confundir Jesus com João Batista. Mas João Batista havia morrido, e é exatamente isso que os versículos 17 a 29 vão dizer. Nós vamos passar por eles, mas os versículos 17 a 29 são um relato onde Herodes manda decapitar João Batista. Porque ele cai numa armadilha diante da filha da sua esposa, que na verdade não era nem de um casamento legítimo. A filha da sua esposa dança e faz algo ali, ele fica seduzido por aquela situação e fala: pede qualquer coisa, te darei tudo até a metade do meu reino. A mãe dela, muito esperta, chega para a menina e fala: pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Como ele havia feito essa promessa diante de toda a corte, ele não podia voltar atrás. E é isso que de fato acontece. Então,
algumas coisas estão acontecendo, existe tanto poder no ministério de Jesus, que algumas pessoas passam a considerar, será que João Batista ressuscitou? Ele era um homem que falava com autoridade, ele pregava o arrependimento, Herodes mandou cortar a cabeça dele, mas será que isso é possível de acontecer? Outros já pensavam que poderia ser o espírito de Elias. Mas é nesse meio tempo, eu quero que você vá agora para o versículo 30. É nesse meio tempo, onde começa uma outra história. Porque lembre-se que Jesus envia os seus discípulos, essa dúvida acontece sobre ser ou não ser João Batista, e no versículo 30, a palavra vai dizer assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus, e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Versículos 31 e 32, havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Então aqui é o retorno desses homens. Interessante que os discípulos de Jesus, eles voltam aqui completamente empolgados a partir de uma clara transição na vida e no ministério deles. Porque se você observar nos primeiros 13 versículos desse capítulo, eles ainda são chamados de discípulos. Mas como eles são chamados aqui no versículo 30, de que maneira eles são identificados? Como apóstolos. Aqui não é uma coisa de título, pessoal. Apostolado não é título. Apostolado não diz respeito a um sujeito que é mais importante do que o outro e, portanto, recebeu o título. Apóstolos, no grego, literalmente significa aquele que é enviado. E é exatamente isso que o Evangelho de Marcos está tentando deixar claro aqui. Eles não abandonam, nesse momento, a sua condição de aprendizes. Eles continuarão aprendendo com Jesus Cristo, portanto, continuarão sendo discípulos. Mas agora, Jesus traz a eles um status de caminhada um pouco diferente. Por quê? Não são apenas aqueles que aprendem, mas são aqueles também que são enviados, os apóstolos. Então, isso é muito importante de nós observarmos. Vez após vez, o Evangelho de Marcos agora vai trabalhar essa questão. A relação com Jesus não era mais de meros espectadores. Agora eles haviam se transformado em coparticipantes na obra que Deus estava realizando. Eles passaram tempo com Jesus, eles aprenderam com Jesus, eles viram Jesus agindo e agora, não apenas observando, eles faziam parte daquilo que Cristo estava realizando. E aí, obviamente, a missão se tornou tão intensa que o texto vai dizer aqui, se você observar comigo, que eles não tinham nem tempo para comer. Por quê? Simples. Por uma verdade que era verdade lá e continua sendo verdade aqui. Porque existe uma multidão que precisa de Deus. Existe muita gente que precisa de Deus. E permita-me dizer que se nós vivêssemos intensamente a missão, nós estaríamos com os nossos olhos abertos e a nossa percepção disso seria muito maior. De modo que se nós nos entregássemos integralmente à missão, pode ser que grande parte, boa parte, a maioria do nosso tempo estaria exatamente nisso, em perceber as pessoas que precisam de Deus. Interessante que quando os discípulos se colocam nessa situação, quer dizer, não era essa a realidade antes. Mas agora que eles dizem sim para o chamado de Jesus Cristo, agora que eles dizem sim para o cumprimento da missão, eles não dão conta mais de fazer as coisas. Porque tem gente dia e noite procurando eles, porque eles entendem que os discípulos têm uma mensagem da parte de Deus. Mas aí algumas coisas são óbvias, são práticas, eles precisam descansar. Nós não sabemos por quantos dias eles permaneceram integralmente e intensamente na missão, mas eles estão cansados. Jesus certamente está exausto. Mas olha os versículos 33 e 34. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então Jesus fala: ok, pessoal, vocês estão ministrando, vocês estão cumprindo a missão, agora eu sei que vocês estão cansados. Então vamos fazer o seguinte, vamos entrar nesse barco, vamos para um outro lugar, vamos para um lugar deserto, e lá nós vamos descansar um pouco. Lá nós vamos recarregar as baterias. Mas o que acontece? O pessoal vê.
De longe algumas pessoas vêm, então antes deles cruzarem esse lago, o pessoal já sai correndo e vai avisando um monte de gente no meio do caminho, eles vão falando, Jesus provavelmente vai parar lá do outro lado. Opa, vamos lá. Quando Jesus desce, quando Jesus olha, quando os discípulos chegam, a multidão está toda ali esperando. Eu não sei como eu e você agiríamos. Você está exausto. Você está cuidando de gente dia e noite. Você está cuidando de gente por dias. De repente, diante de pessoas que estão requerendo aí da sua atenção, diante do estado em que você se encontra, talvez eu ou você diríamos, pessoal, peraí, dá um tempo, né? A gente precisa descansar. Dá um final de semana aí pra gente, daqui a pouco a gente volta aí com essa brincadeira. Vai lá, ora a Deus, entendeu? Se cuida por aí, depois a gente conversa, tá tudo certo, o mundo não vai acabar. Talvez alguns de nós não iríamos verbalizar isso, mas talvez o nosso desejo, talvez a nossa atitude seria essa. Mas Jesus é encantador, né? Eu sou apaixonado por Jesus, porque quando eu leio sobre Jesus, como é que você não se apaixona por quem Ele é? Ele está exausto, os discípulos estão exaustos, ele sai do barco, ele vê uma multidão, ao invés dele reclamar, ao invés dele voltar para o barco, ao invés dele sair correndo, ao invés dele estourar falando, gente, pelo amor de Deus, me dê um segundo para respirar na minha vida, ele diz, ou ele não diz, perdão, ele sente, ele tem compaixão por eles, porque eram como ovelhas sem pastor. O olhar de Jesus aqui reconhece nas multidões a necessidade de Deus. O olhar de Jesus reconhece que esse pessoal precisa ser apresentado ao Supremo Pastor. Poxa, mas os discípulos estão cansados, Jesus está exausto, mas deixa eu te falar uma coisa. Quando se trata de evangelho, a vida sempre vale mais. A vida sempre vale mais. De modo que se você está se encontrando com uma pessoa, de modo que se você se depara com uma pessoa em necessidade de Deus, faça como Jesus, e não reserve-se ao direito da sua conformidade, mas se entregue a essa pessoa como sendo a revelação do próprio Deus a ela, porque se aquela pessoa cruzou o teu caminho, quer dizer que Deus trouxe aquela pessoa diante de você. É importante entender que nem Jesus, nem os discípulos se rendem à multidão por imposição ou por obrigação. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós nos rendemos a uma pessoa ou mais pessoas porque nós não temos escapatória, né? Porque nós somos pegos de surpresa e de repente não tem para onde fugir. Aí quando você viu, você perguntou por acaso, e aí meu irmão, está tudo bem? Então, na verdade não está não, senta aí que a gente precisa conversar. E aí de repente você pensa, meu Deus, o que eu fui perguntar? Eu só perguntei se estava tudo bem, mas não era para ele responder. Quer dizer, a nossa sociedade é tão egoísta que até quando nós perguntamos se está tudo bem, nós perguntamos não é para saber se o outro está bem, é para apresentar uma informação cordial. Ou seja, é uma saudação que não tem significado algum. Se eu pergunto se você está tudo bem, não necessariamente eu me interesso se você está tudo bem. De modo que, se você responde que não está, para mim pode ser uma afronta. E o pior ainda é quando você começa a falar e eu desvirtuo o assunto, e aí eu começo a falar de mim, o como eu não estou bem. E agora eu peço ajuda a você. O Evangelho não é vivido pelo peso, pelo fardo da obrigação e da imposição. É por isso que tanta gente se cansa, né? De repente alguns de vocês aprenderam em diferentes ambientes que você tem que fazer. E o Evangelho não diz muito sobre fazer, o Evangelho diz sobre ser. O Evangelho não diz que nossas atitudes têm que ser transformadas. O Evangelho diz que o que Deus quer transformar é nossa consciência. Porque se nós transformamos a nossa atitude sem termos a nossa consciência transformada, nós estenderemos a mão, mas o nosso coração ainda vai estar fechado. Nós podemos ajudar o outro com a pior das motivações, e não tem miséria maior do que essa. Você fazer o bem com a motivação equivocada. Você está fazendo o bem. De repente o outro não sabe
que aquilo que você faz é por peso, é por obrigação, é por não ter escapatória. Mas a palavra de Deus vai dizer que esse tipo de obra, ela é ilustrada como palha, ela é ilustrada como madeira, de modo que isso não tem valor nenhum para Deus, vai tudo queimar. É por isso que muitos vão chegar diante de Cristo naquele dia e eles vão dizer: mas em teu nome eu fiz isso, e eu fiz aquilo, e eu fiz aquilo outro. E Jesus falou: camarada, eu nunca te conheci. Porque você fez, mas nunca foi. Você fez, mas nunca se tornou. Você estendeu os braços, mas nunca dilatou o coração. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que a nossa transformação é uma transformação de consciência. E aí nós nos tornamos sacrifícios vivos. Por quê? Porque o altar de Deus é a vida do outro. Agora eu posso sim me sacrificar, não como peso do sacrifício, mas como privilégio da oferta. Agora eu me coloco na vida do outro, e sobretudo diante de Deus, como sacrifício vivo, santo, inculpável. Agora eu experimento da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por quê? Porque eu sofri uma metanoia. Porque eu sofri uma mudança de mente, uma transformação da minha consciência. Sejam transformados pela renovação das suas mentes, Romanos 12. E às vezes nós queremos transformar nossa atitude sem ter a nossa consciência modificada. Aí a gente vive em crise. Por que eu faço e ninguém reconhece? Crise, ué. Por que eu faço e ninguém vê? Crise. Por que eu faço e estou me cansando de fazer e parece que as coisas não acontecem? Crise. E por que você está em crise? Porque você não teve uma transformação de consciência. Você só adequou as suas atitudes. De modo que quando é exigido um pouquinho mais de você, ao invés de se entregar ao outro, você diz: eu estou cansado, me desculpe. O Evangelho não diz respeito a atitudes, meu irmão. Ou não primeiramente a atitudes. O Evangelho diz respeito a uma mudança de consciência. E aqui Jesus e os discípulos estão diante de um povo que sofre. Que tipo de sofrimento é esse? Um sofrimento de quem não possui referencial de vida. Ovelha sem pastor, o que isso significa? Não tem direcionamento. Já viu ovelha? Já viu ovelha sem pastor? Se perde, se mata, pula de precipício, entra no rio, incha, se afoga. Não existe ovelha sem pastor. Porque ovelha sem pastor, ela vai se matar. E aqui nós não estamos falando de um pastor, como por exemplo a ocupação que eu tenho, a vocação que eu exerço. É também, mas nós estamos falando de uma condição pastoral maior. É Jesus, o pastor das nossas almas. É o único pastor que pode nos satisfazer na nossa plenitude. É Ele que é a luz, é Ele que é o nosso guia. Então Jesus olha para esse pessoal e ele fica comovido, compadecido. Essa palavra compaixão no original não é uma coisa que você sente um incômodo, são suas entranhas. Você já sentiu isso por alguém? Quando não apenas você sente pena. Para sentir pena não precisa ser grande coisa, não precisa nem ser uma boa pessoa. Dó. Não é de dó que a gente está falando. A compaixão é algo que mexe com você de tal maneira que agora você se depara com a situação e fala: eu não posso ficar inerte, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Esse povo sofre por quê? Porque sofre de ausência de esperança. Sofre de ausência de referencial. Sofre de ausência de cuidado. Hoje, no fim da tarde, um pouco antes de vir para o culto, um irmão nosso, ele me liga, ele tinha uma atribuição hoje no culto, e ele falou assim: Diego, eu não vou chegar para o culto, eu estou em outra cidade. Eu falei: é mesmo, irmão, o que aconteceu? Ele falou: morreu um amigo meu. E aí a voz dele já mudou. E eu falei o quanto eu sentia muito, eu falei o quanto eu estaria orando para que Deus pudesse confortar o coração dele. Eu falei o quanto eu estaria orando para que Deus confortasse o coração da família. E eu orei para que Deus pudesse, mesmo em meio à dor, usar a vida dele para trazer luz no meio daquela escuridão. Sabe por quê? Porque cristão também perde familiar. Cristão também sofre. Mas nós temos uma esperança. Para nós a morte não é o fim, é uma transição.
Então, quando eu perco alguém querido, e essa pessoa que eu perco em Jesus, na verdade eu perco aqui, mas eu ganho para a eternidade. De modo que o Paulo fala que fechar os olhos desse lado aqui da eternidade é abri-lo na verdadeira vida. De modo que estar ausente do corpo é estar presente com Cristo. Então eu sofro a dor da perda, eu sofro a dor da saudade. Algumas coisas não vão mudar no meu coração e na minha mente, isso pode se arrastar por algum tempo. Mas mesmo no momento em que eu perco alguém, eu sei que é um até logo. O mundo não sabe disso. Eles não sabem disso. Porque quando eles olham em um caixão, eles realmente pensam que aquela é a última despedida. O que são essas multidões diante de Jesus? Eu ouso dizer uma coisa sobre essas multidões, que pode não representar a totalidade, mas nesse momento para Jesus é o que é. Essa multidão é o rebanho de Cristo. Essa multidão é o rebanho de Cristo. Como assim? Eles não estão seguindo a Deus? Então, é aí que a gente entra. Porque essa multidão é o rebanho de Cristo. Eles não sabem que são o rebanho de Cristo. Nós precisamos contar para eles que eles pertencem a Deus. Porque eles estão perdidos. Se eles estão perdidos, eles estão sem pastor. Eles estão sem pai. Eles estão sem referencial. Eles acham que a vida é isso aqui. Eles acham que quando morre tudo acaba. Eles acham que essa dor é o que realmente existe. Então nós que conhecemos a Deus, precisamos ir até eles e falar: vocês sabiam que vocês são rebanho de Cristo? Não, eu não sabia. Então, eu vim aqui para te dizer. Eu vim aqui para te dizer que você pode ter uma esperança. Eu vim aqui para te dizer que você não precisa mais caminhar sem referencial de vida. E aí eu lhe faço uma pergunta. Pergunta que eu me fiz. Quando foi a última vez que olhar para alguém que não conhece a Deus te fez sofrer? Mais do que isso. Quando foi a última vez que olhar para alguém que não conhece a Deus te fez agir? Quando foi? Porque eles precisam saber. E se nós não contarmos, vai ser difícil eles descobrirem sozinhos. Cristo precisava descansar. Mas não há nada mais importante do que auxiliar outras pessoas a encontrarem o Pai. Olha o que Atos 17, 26 a 28 vai nos dizer. De um só, fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriores, estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens, preste atenção, o buscassem e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Por quê? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus ele vai se revelando através da história da redenção. Por quê? Porque os homens estão no escuro. Mas ele vai se revelando de diferentes maneiras e através de diferentes pessoas, para que mesmo estando no escuro, a humanidade possa tatear e de repente esbarrar com Deus, porque Deus não está longe, Ele jamais esteve longe. E nós somos aqueles que vão dizer para a multidão: Cristo veio, e Ele está perto, porque Ele é Deus Emanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus do nosso lado. Ele é Deus através de nós. Ele é Deus por nós. Não foi maravilhoso o dia que você descobriu isso? Que Deus é por você, que Deus não está contra você? Que Deus pelo seu Espírito pode habitar dentro de você e guiar a sua vida? Que agora você tem uma esperança não apenas para essa vida, mas para a vida eterna? Foi maravilhoso, agora nós precisamos comunicar essa verdade. Essas pessoas precisam de ajuda. O que Jesus faz? Ministra a elas. E algumas lições importantíssimas nós vamos aprender, porque Jesus ministra integralmente. O ministério de Jesus não é apenas o ministério da proclamação. Jesus ministra ao ser humano como um todo. Jesus ministra ao espírito. Mas Jesus também ministra as emoções. E Jesus também ministra ao físico. Porque nós somos seres que, embora temos uma constituição, nós temos divisões daquilo que somos.
Nós temos os nossos anseios espirituais, mas nós temos também as nossas necessidades físicas, materiais, emocionais, afetivas, relacionais. E Jesus sabe disso porque foi Ele que nos criou. Então Ele começa a ensinar muitas coisas, versículo 34. E no versículo 35 nos diz que já era tarde. E por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Bom, tudo normal até aqui, né? Jesus teve um sermão meio longo. Jesus falou bastante. Por quê? Porque Jesus se compadece desse povo, sabe que eles são carentes da verdade, então o tempo que ele tem, ele aproveita. E o povo não reclama que Jesus está falando demais, porque eles queriam ouvir da verdade de Deus. Então Jesus vai falando, e aí já chega o fim da tarde, os discípulos estão percebendo ali que o pessoal já está meio, né? Mais para lá do que para cá, já tem um cutucando o outro, eles já estão conversando, falando, então, será que vai rolar uma koinonia depois? Né? Como é que é? Uma coisinha para beliscar, né? Será que vai rolar aí um engolível ou não? E aí os discípulos percebem isso. E os discípulos estão sendo práticos. E nós temos que ser práticos. Mas às vezes apenas ser prático não é aquilo que Deus quer de nós. Eles dizem: Jesus, manda esse povo embora, que esse povo aí vai ficar com fome e vai sobrar para a gente. Porque você sabe que quando dá fome o humor muda, né? Então você imagina 5.000 homens, fora mulheres e crianças, estima-se que tinha aqui fácil umas 12.000 pessoas. Então ele fala, vamos mandar esse povo embora, eles precisam comer, manda eles comerem alguma coisa aí nos povoados vizinhos. Mas olha o versículo 37. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Peraí, de quantas pessoas a gente está falando? 5.000 homens? Fora mulheres? Fora crianças? Eles são 13. Jesus mais os 12. Comidinha cara essa que vai sair. Então eles falam algo óbvio, eles falam algo prático. Jesus, dispersa a multidão. Jesus fala, não, alimentem. Deem vocês algo para eles comerem. E isso nos traz uma verdade tão poderosa do Evangelho, meus irmãos, que eu não quero que vocês percam isso. O Tiago, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 2, versículos 15 a 17, ele vai dizer o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, ou seja, necessidades básicas, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que Jesus está olhando e dizendo para os seus discípulos, e está dizendo também para nós, é que o nosso papel não é apenas da proclamação. Porque se entrar alguém aqui com fome, de modo algum nós permitiremos, de modo algum nós podemos permitir que essa pessoa saia daqui com fome. Ela só pode sair daqui com fome se algum de nós pegar no braço dela e falar, ok, agora nós vamos comer juntos, ou está aqui o dinheiro para você comer, ou está aqui o alimento para você comer, e mais, o que mais que você precisa? Você tem roupa? Não, não tenho roupa, então a gente vai te arranjar roupa. O que mais que você precisa? Você tem lugar para morar, meu filho? Não, não tenho lugar para morar. Bom, isso eu não consigo ver agora, mas vamos procurar alguma coisa. Ah, isso é assistencialismo. Não, isso é evangelho. Isso é evangelho. É papel de quem? Dos cristãos. É nosso papel. Sempre foi. Vocês se lembram da história daquela família em que a mãe morreu? E nós temos até que voltar lá mais vezes. Alguns de vocês eu sei que vão. Mas aquela família, 5 crianças, iam tudo para adoção. Iam tudo para abrigo, iam separá-las. Por quê? Porque eles não tinham condições básicas de subsistência. Eles não tinham comida e a casa deles era minúscula. Então o que nós fizemos? Nós nos reunimos como igreja e falamos, nós vamos aceitar esse desafio? Vamos. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar comida, nós precisamos dar assistência, seja ela qual for, seja jurídica, seja psicológica.
e nós vamos o quê? Nós vamos ampliar a casa desse pessoal. Nós temos dinheiro? Não, mas foi feito. E não foi feito apenas pela Calvary Campo, foi feito pela Igreja de Jesus Cristo. E não foi feito apenas por cristãos, teve gente da cidade inteira que ajudou. A ampliação da casa custou R$40 mil. É dinheiro pra caramba. Nós não tínhamos esse dinheiro, mas está feito e as crianças estão lá. As crianças estão morando. A partir do conceito do Evangelho, que é a mensagem não apenas da proclamação verbal, mas de estender a mão, isso foi feito. E foi feito por quem? Pelas pessoas, pela comunidade. Então Jesus está olhando diante de uma multidão necessitada. Abre parênteses, a gente vai sair construindo casa para todo mundo? É óbvio que não, a gente não dá conta. Mas sempre que uma necessidade se deparar diante dos nossos olhos e nós tivermos a convicção, a compaixão de que foi Deus que colocou aquela pessoa na nossa frente, e a necessidade do irmão ou dos irmãos se encontra com a nossa disponibilidade em ajudar, bom, então é Deus que está fazendo. E aí Ele olha para nós, tal como Ele olhou para os discípulos e diz: sejam vocês a resposta. Deem vocês de comer. E aí eles respondem. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Nós devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Mais uma vez, o questionamento deles faz todo sentido. Faz ou não faz? Não é mais fácil dispersar o povo? Cada um pega ali o seu dinheirinho, compra um pãozinho ali e aqui, um ajuda o outro, está tudo certo. É gente pra caramba. É muita gente. E aí alguém ali melhor de matemática já pensa: peraí, 5 mil, mais mulher, mais criança, vezes não sei quanto. 200 denários, Jesus, vai custar essa brincadeira. Sabe o que era um denário? Era a diária de um trabalhador braçal. Portanto, para ficar bem fácil de nós compreendermos, um denário era uma diária, então nós estamos falando de quase 7 meses de trabalho. Pensa aí que um sujeito ele ganha R$1.000, R$1.500 por mês. São quase 7 meses de trabalho em uma refeição. É muito dinheiro. Sem contar que não tinha lugar ali, eles estavam no deserto. Eles ainda iam ter que ver a logística, não apenas o recurso, mas a logística de onde comprar e como trazer. Então está complicado esse negócio. Só que sabe o que é interessante? Talvez você já tenha vivido isso, eu já vivi algumas vezes, e nossa igreja já viveu algumas vezes. Parece que por vezes Deus nos ordena a fazer coisas e nos direciona a algumas situações que parecem se sobrepor à lógica comum. Eu nunca vou me esquecer, porque foi um aprendizado de Deus, quando nós estávamos procurando um lugar para alugar. Vários de vocês viveram esse momento conosco. E aí eu me reuni com os homens da igreja e perguntaram assim: tá, mas até quanto a gente pode pagar num aluguel? Falei: nada. Aí falaram: não, você não entendeu minha pergunta. Eu falei: não, você que não entendeu minha resposta. Não, mas até o quê? Até uns 3 mil, até uns 4 mil? Eu falei: não, a gente não tem esse dinheiro, mas vamos procurar. E se é Deus que está nos liderando, nós temos paz que Deus está nos liderando? Nós temos, ok. Sabemos que temos que ir para a cidade? Sabemos. Então Deus vai cuidar do negócio. E aí a gente achou isso aqui. O Newton chega um dia para mim e fala: ô Diego, tem um barracão abandonado há 7 anos, você quer dar uma olhada? Eu falei: quero. Ele falou: mas você vai ter que ter um olhar de fé. Eu falei: vamos embora. Porque era ruim o negócio, não tinha nada, não tinha piso, não tinha tomada, não tinha nada, absolutamente nada. O resumo da ópera é que nós não tínhamos dinheiro para o aluguel e nós não tínhamos também recursos para a reforma, que não foi pequena. Mas nós tínhamos a convicção que era Deus que estava nos liderando. E nós dissemos sim para Deus. E nós nos reunimos como comunidade. Quando terminou essa reforma, não apenas nós tínhamos o dinheiro para pagar o aluguel, não apenas a reforma estava toda paga, mas a gente ainda tinha dinheiro em caixa. Às vezes, Deus nos dá algumas ordens que parecem sobrepor a lógica, mas quando é uma convicção de Deus, você simplesmente vai e você fala: ok, Deus, é o Senhor que está falando, então vamos embora. Porque fazer parte da missão de Deus, meus irmãos, é assumir responsabilidades. Fazer parte da obra de Deus no mundo
é invariavelmente deixar a nossa zona de conforto. Porque quando nós nos tornamos muito confortáveis, nós passamos a não depender mais de Deus. E aí nós achamos que a obra de Deus pode ser feita por nós. E isso é uma tragédia. Então nós precisamos deixar nossa zona de conforto. E isso nos traz uma pergunta: como é que nós temos desempenhado o nosso papel no corpo de Cristo? O que Deus tem colocado na tua mão? Que pessoas Deus tem trazido ao teu encontro para serem ministradas? Quais os dons, quais os talentos? Porque tem um momento na nossa vida que, tal como os discípulos, nós precisamos deixar para trás o nosso estado de carência. Tal como uma criança, né? Como é que você sabe que uma criança alcançou a idade adulta? Aliás, a adolescência, eu já falei isso aqui, a adolescência é uma criação de um conceito ocidental. O Oriente não tem adolescência. Então nós criamos adolescentes, ou a adolescência, porque nós não sabemos lidar com essa fase, a gente tinha que dar um nome. Só existe criança e adulto. Por quê? É simples. A criança é carente. De que maneira? Ela é carente de atenção, ela é carente de recursos, ela depende. Eu não vou chegar para o Noah, que tem 3 anos de idade, e falar: e aí, meu camarada, está na hora de se virar, né? 3 anos, tua escola está cara, esse negócio aí de usar fralda para dormir, já deu, né, amigo? Custa dinheiro, você acha que o quê? A gente está de brincadeira aqui? E tem outra, você dá muita despesa, vai trabalhar. Tem um pessoal lá na igreja, eu vou falar com ele, você vai começar um estágio aí de menor aprendiz. Não faz sentido, não faz nenhum sentido, porque a criança é carente. Mas chega um estágio da vida dela, a puberdade, em que ela não é mais criança. Qual é esse estágio? A partir do momento que ela é capaz de gerar vida. Aí meu avô dizia que criança que faz criança não é mais criança. É ou não é? Então, se criança já faz criança, não é criança, é adulto. Então, dependendo do que fizer, já dá conta de se cuidar. O pessoal mais antigo sabe disso, que começava a trabalhar cedo. Não estou discutindo aqui nossa conceituação de trabalho, não. Mas tem gente aqui que começou a trabalhar muito cedo e trabalho pesado. Para quê? Para ajudar na família, para ajudar com os recursos. Ou seja, às vezes, na nossa caminhada de fé, nós temos 30 anos, nós temos 20 anos, para usar um símbolo, mas nós nos comportamos como crianças de 3, como alguém que só depende, como alguém que só suga, como alguém que é carente de todas as coisas. Quando, na verdade, Cristo quer nos levar a um estágio de maturidade, não apenas para receber vida, mas para transmiti-la. Porque evangelho não é observar as coisas, evangelho é engajar-se na missão de Deus da transformação do mundo. Nós vamos transformar o mundo? Não, nós não vamos, mas nós vamos alcançando uma pessoa de cada vez. De modo que eu não ando com Deus mais para ser abençoado, isso é maturidade. Eu ando com Deus para que, tendo-o conhecido, eu possa abençoar a outros, com a revelação de quem Ele é. Então agora eu conheci a Deus, não estou mais carente. Por quê? Porque o Pedro vai dizer que tudo aquilo que eu necessitava, Deus me deu. Tudo para a vida e para a piedade. Agora, se eu tenho tudo aquilo que é necessário para a vida e para a piedade, o que eu faço? Eu transmito isso a outros. A revelação que me foi dada de Deus, a partir do alcance da maturidade, é você entender que você não apenas mais recebe, mas você transmite as verdades que têm sido concedidas a você. E por mais que o questionamento dos discípulos faça sentido aqui, o que em síntese está sendo questionado é uma coisa só. Os discípulos estão perguntando o seguinte: ô Jesus, vale a pena gastar tanto dinheiro só para suprir a necessidade de outros? É isso que eles estão perguntando. Vale a pena nós colocarmos a mão no nosso bolso para que outros sejam abençoados? É isso que eles estão perguntando. E aí Jesus, ele eleva a conversa. Olha o versículo 38. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Se você estivesse lá, você ia estar pensando assim: não, Jesus é um brincalhão, né? É só fazer a conta de novo. 5.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Jesus chega para os 12. Os 12 apresentam uma condição, inclusive matemática. Fala: a conta não fecha. E aí, Jesus olha e fala: então beleza, então vê o que vocês têm de pão aí, velho. Problema resolvido. Não, o problema não está resolvido. Porque se 12
por mais que eles tenham pão, por mais que eles tenham o que for ali, não alimenta uma multidão. Só que o que Jesus está perguntando não é se o que eles têm é suficiente para alimentar milhares. Jesus olha para eles e faz uma pergunta simples: o que vocês têm? Isso é extremamente importante, meus irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós colocamos a nossa atenção naquilo que falta, naquilo que nós não temos, naquilo que nós almejamos ter, naquilo que nós ainda não conquistamos. E aí o que acontece é que nós não somos capazes de desfrutar o que já nos foi concedido. Nós olhamos o que falta, Jesus olha para aquilo que tem. E sabe o que é maravilhoso? Nós vamos ver na continuidade da história que o recurso necessário para o milagre está na própria comunidade. Eles não sabem, mas o recurso para o milagre acontecer está entre eles mesmos. É por isso que Jesus nos ensina a orar do jeito que Ele nos ensina, a oração do Pai Nosso, que de modo aqui, ao olharmos o nosso texto, é muito emblemático, porque a oração do Pai Nosso é também a oração pelo pão nosso, a oração é coletiva. Não é meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, o meu pão me dá hoje. É Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, livra-nos do mal. Tudo é no coletivo, por quê? Porque agora somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Quando nós oramos juntos. João capítulo 6, versículos 8 a 10... nos traz uma outra informação sobre esse texto. Diz que um discípulo chamado André, irmão de Pedro, toma a palavra e fala assim para Jesus: Jesus, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E ele pergunta: mas o que é isso para tanta gente? É interessante que um dos únicos milagres que são relatados nos 4 evangelhos começa com o lanche de um menino. É o lanche de um moleque. Estava passando um jovenzinho ali, 5 pães de cevada e 2 peixes. Pão de cevada e peixe grelhado era o lanche mais comum daquela época na região da Galileia. Nada especial, pouco, era para satisfazer uma pessoa. Mas o que acontece é que esse jovem disponibiliza o seu pouco, colocando nas mãos certas. Mais do que aquilo que temos, o importante é onde nós colocamos aquilo que nós temos. É por isso que Jesus nos instrui sobre onde investirmos o nosso tesouro. Porque Ele fala que se nós investirmos o nosso tesouro aqui, e somente aqui, o ladrão pode roubar, a traça e a ferrugem podem corroer. Mas se os nossos tesouros são eternos, são celestiais, não tem ladrão que roube. Não tem ferrugem que possa corroer. Então Jesus ele ordena, versículo 39 até o 41, que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Talvez as palavras de ordem aqui nesse último trecho sejam gratidão, fé e engajamento. E a sequência dos fatos nos ensina muita coisa aqui. Primeiro porque Jesus ele organiza as multidões. Se você estivesse lá, e se você é questionador como eu, você estaria pensando algumas coisas. Jesus manda alimentar a multidão. Os discípulos dizem que isso custa uma fortuna e eles não vão dar conta de fazer isso. Aí Jesus fala: bom, sejam vocês a resposta, vejam o que tem aí no meio, e pegam o lanche do moleque. Pensando racionalmente, você pensa, tá, é o lanche do menino, continuamos na mesma, carentes, não temos nada. Aí Jesus fala: tem 5 pães e 2 peixes, para umas 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, então faz o seguinte, manda o povo sentar. Separa eles em 100, 50, para quê? Para fazer corredores. Para ficar organizado o negócio. Para que fazer corredores? Para que organizar o negócio? Ué, simples, porque esse povo vai comer agora. E aí você perguntaria, mas vai comer como, Jesus? Talvez Jesus diria: deixa comigo agora. Agora fique em paz.
Ele organiza as multidões. Mas cadê o alimento para esse povo? Só tem 5 pães e 2 peixes. Depois ele pega os pães, ele pega os peixes, e o que o texto diz? Ele olha para os céus e ele faz o quê? Ele agradece. Insisto na mesma lógica, a atitude de Jesus continua sem sentido. Ele está agradecendo pelo quê? Se aquilo que ele tem em mãos é pouco diante da necessidade aparente. Eu tenho uma impressão, e essa impressão é que Jesus está nos ensinando um princípio. Que quem não é capaz de ser grato, por aquilo que já tem, dificilmente vai ver a multiplicação de Deus na sua vida. E isso não é evangelho triunfalista e teologia da prosperidade, não. É princípio da palavra de Deus. Porque às vezes aquilo que nós temos, diante daquilo que nós precisamos, a conta não fecha. Nós olhamos aquilo e nós olhamos os desafios e nós falamos, nós não damos conta de fazer isso. E Jesus está nos desafiando. E Jesus está nos esticando. E Jesus fala, organiza o povo. E aí Jesus agradece. Talvez nós seríamos ingratos. Às vezes nós somos ingratos, né? Nós somos ingratos por aquilo que ganhamos. Nós falamos, caramba, meu salário é tanto, meu custo é tanto, não está certo esse negócio. Nós somos ingratos quando adversidades surgem nas nossas vidas e nós falamos, poxa, eu não acredito que Deus permitiu isso acontecer. Mas quem não é capaz de ser grato por aquilo que já tem nas suas mãos, quer ver o quê? Que provisão que você quer ver se aquilo que Deus já proveu, você não tem a capacidade de ser grato? Em terceiro lugar, após dar graças, Jesus começa a repartir. Acho interessante que não é o milagre da materialização dos pães. É o milagre da multiplicação dos pães. O que isso quer dizer? Qual a importância disso? Muita. Eu lhe pergunto, Jesus podia fazer materializar pão do nada? Você acha que ele podia? Ele tem poder para isso, não? Tem, óbvio que tem. Jesus não podia ter um segundo maná, o maná do Novo Testamento? Pão caindo do céu, imagina que maravilha. Ele já queria mostrar que ele era o Messias, está fácil. Ele ora, fala, Deus, faz cair pão do céu. Às vezes é assim que nós oramos também, nós queremos ver as coisas caindo do céu. Mas Jesus não materializa pão, Jesus multiplica pão. Por que ele não materializa? Porque ele não consegue? Não, porque ele quer nos ensinar. Porque Jesus multiplica só aquilo que nós dividimos. Tinha que ter um recurso, tinha que ter uma fonte. Alguém tinha que abrir mão do seu almoço. E foi um menino que falou, é pouquinho. Jesus falou, não, é tudo que eu preciso. Porque eu não estou preocupado com quanto você tem, eu estou preocupado com o coração com o qual você entrega. Então, está tudo certo. Jesus agradece, Jesus começa a partir. E quando ele parte, aquilo começa a multiplicar. E em quarto lugar, ele entrega os pães e os peixes a quem? Direto à multidão? Ele poderia, mas não, ele entrega aos discípulos. Outro princípio. O milagre é feito por Jesus, mas ele faz questão de tornar os seus discípulos participantes desse milagre. E não é um privilégio, é assim nas nossas vidas. Quantas vezes, de repente, você já falou de Deus para alguém, você já ajudou alguém, e aquela pessoa não sabia o que fazer para te agradecer. Nossa, eu não tenho como te agradecer, e você é um anjo de Deus, e Deus mandou você na minha vida. E você fala, não, filho, não, nada disso, pelo amor de Deus, é Deus que fez tudo. Eu tropecei em você só. Não, você salvou meu casamento com aquela palavra que você deu. Não salvei nada, não. Foi Deus, é que não tinha ninguém ali para usar, foi eu mesmo. Foi o primeiro que passou na frente, Deus falou, vou usar esse coitado aí, pronto. Porque o milagre é meu, eu vou torná-lo parte desse milagre. É isso que Deus faz. Deus, ele transforma realidades e ele nos dá o privilégio de fazer parte disso. Porque nós não fomos chamados, repito, para sermos espectadores do que Deus está fazendo. Nós fomos todos chamados para ser parte desse processo. Agentes de milagre na vida do próximo. Por quê? Porque o milagre é feito por Jesus, mas ele passa pelas nossas mãos. Qual é o papel de Cristo? Prover. Ele proveu o pão nosso. E qual é o papel dos discípulos? Receber a provisão e distribuir, porque entendeu que o pão não é só meu. Entendeu que o pão é de todos nós. E para quem é o pão? Para quem tiver fome.
E esse pão ele pode ser simbólico, ele pode ser literal, ele pode ser espiritual. Qual é o milagre que Deus quer fazer na vida do outro? Bom, Ele pode usar a tua vida. É uma palavra, é um abraço, é uma mão estendida, é um tempo gasto, é um versículo, é uma oração, é um pão. Porque é isso que Jesus Cristo faz. E todos comeram e ficaram satisfeitos. Com o quê? Com 5 pães e 2 peixes. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Eles só contavam os homens naquela época. A multidão era muito maior. Não apenas tudo o que Deus fez me encanta através de Jesus, mas me encanta também o último princípio que Ele traz. Porque alimenta todo esse povo com 5 pães e 2 peixes. E o que sobra? 12 cestos de pães? Não, de pedaços de pães. Isso é importante. Porque nada na mão de Jesus fica inteiro. Porque o Evangelho é o Evangelho da partilha. Porque quando nós colocamos na mão de Deus, eu acho engraçado quando o povo põe no vidro do carro, né? Esse carro pertence ao Senhor. Então é tudo nosso, Se eu ver teu carro dizendo que esse carro pertence ao Senhor, eu vou entrar. Eu falo, me leva ali, porque é nosso. É nosso. Porque aquilo que a gente põe na mão de Jesus não se torna mais nosso no sentido de eu e minha família. É tudo nosso. É da comunidade. Aí coloca lá, a serviço do Rei Jesus. Não dá carona para um coitado. Aí como assim? Que serviço é esse que eu não entendi? Que Jesus errado é esse aí que você está servindo? Você não entendeu alguma coisa, amigo. 12 pedaços de pão. Porque Jesus multiplica aquilo que a gente divide. Jesus faz milagre a partir da nossa partilha. E o que isso, ao olhar para esse texto, o que ele me inspira e deve nos inspirar a todos nós? É que Deus nos chama sempre a desafios, e não apenas desafios pontuais, mas a vida é um desafio no sentido da missão de Deus. O que você pode entregar para o outro? Seja movido por compaixão, seja movido por graça, seja movido por misericórdia, seja movido pela generosidade. Se entregue na vida daquele que não conhece a Jesus Cristo. Saia da tua zona de conforto. Fale da esperança da tua salvação. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Um Evangelho que nos desafia, um Evangelho que nos inspira, um Evangelho que nos empolga. Porque se você está aqui essa noite, é porque Deus enviou alguém na tua vida. Deus enviou alguém na tua vida. E agora Deus está enviando você na vida de outras pessoas. Que essa seja a nossa oração e o nosso desafio em Jesus Cristo. O privilégio de representá-lo ao mundo. Amém?